Então hoje vamos estar lendo o capítulo 6 do Evangelho de Marcos, conforme a melhor tradução para o Novo Testamento da língua portuguesa. E vai se iniciar assim: Ele partiu dali e chegou à sua cidade, e seus discípulos o seguiram. E quando chegou o sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvintes ficaram maravilhados, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E que maravilhas são feitas por sua mão? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs, e ficaram ofendidos com ele. Mas Jesus lhes disse: Um profeta não fica sem honra, a não ser na sua terra, entre seus parentes e até na sua própria casa. Ele não pôde fazer ali nenhuma obra maravilhosa, exceto impor as mãos sobre uns poucos doentes e curá-los. E ele ficou admirado com a incredulidade deles. Então, ele percorreu os povoados ao redor ensinando. Ele convocou os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, dando a eles autoridade sobre espíritos imundos. E ele ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser bordão, sem mochila, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias, e não vestissem 2 túnicas. E ele dizia-lhes: Quando quer que entrem numa casa, fiquem ali até partirem daquele lugar. E tantos quantos não vos receberem, nem vos ouvirem, ao partirem dali, sacudam a poeira da sola dos pés, como testemunho contra eles. Deveras vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquele lugar. Aí eles saíram e começaram a pregar que as pessoas deveriam se arrepender, e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Talvez na sua Bíblia esse finalzinho deve estar um pouco diferente, né? Perceba aqui, nesse ponto, que quando Jesus dá poder aos seus apóstolos, ele tem uma missão, tem um propósito por trás disso, que é pregar o Evangelho. E o teor da pregação deles não remetia à teologia da prosperidade, não remetia a triunfalismo, mas remetia ao arrependimento. Isso era o teor da pregação de João Batista, de Jesus, dos apóstolos, da igreja primitiva, e assim sempre foi. Agora, se a gente trazer para os nossos dias, a gente vai ver que muita coisa está diferente. Por que mudou? Será que é o comichão nos ouvidos? Que não suportam mais essa doutrina, assim como o apóstolo Paulo disse que iria acontecer nos últimos dias? Que não suportariam essa doutrina, mas aglutinariam para si mestres conforme as suas próprias concupiscências. Mas aqui, o compromisso deles não é com o homem. O compromisso deles é com o reino de Deus. Por isso, o teor da pregação era sobre arrependimento. E com isso recebiam o poder do alto para fazer milagres. Expulsavam demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Dando continuidade. Versículo 14. Ora, o rei Herodes tomou conhecimento porque o nome dele havia se tornado bem conhecido. E ele dizia: João o Batizador foi ressurreto dentre os mortos, e é por isso que os poderes estão operando nele. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros diziam: ele é um profeta como um dos profetas. Mas quando Herodes ouviu, ele disse: Este é João, quem eu decapitei. Ele foi ressurreto dentre os mortos. É que o próprio Herodes tinha mandado prender João e amarrá-lo na prisão, por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão, porque ele tinha casado com ela. Pois João seguia dizendo a Herodes: Não é permitido ficar com a mulher de teu irmão. Aqui, você já pode perceber que tem uma outra afirmação para aqueles que defendem que o adultério anula o casamento. Inclusive, tem muitos pastores famosos aí ensinando que o adultério ele anula o casamento. Estão ensinando totalmente errado. Por quê? Olha que o João Batista vivia falando para Herodes. O homem que tinha cometido a mulher de Filipe, o irmão dele, tinha cometido adultério. Isso na teologia e no ensinamento desses pastores deveria ter anulado o casamento. Mas João Batista vivia dizendo que aquela mulher não pertencia a ele. E aquilo era um adultério. Mas infelizmente hoje, pastores ainda considerados conhecedores da palavra ensinam que o adultério anula o casamento. E aqui nem estamos falando de uma pessoa convertida ao cristianismo e nem ao judaísmo. Uma pessoa totalmente considerada gentílica, uma pessoa descrente. E mesmo assim João Batista
era corajoso e falava: essa mulher não te pertence. Dando continuidade, verso 19, assim Herodias tinha rancor dele e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E ao consultá-lo, ele fazia muitas coisas. Aliás, ele o ouvia com prazer. Mas chegou um dia oportuno, quando Herodes, no seu aniversário, estava proporcionando um banquete e seus cortesões aos comandantes militares, aos homens mais importantes da Galiléia. Quando a filha da própria Herodias entrou e dançou, e agradou Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele até jurou a ela: seja o que for que me pedires, eu te darei, até metade do meu reino. Aí ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? Aí ela disse: a cabeça de João Batista, o batizador. E voltando à presença do rei, com pressa, ela pediu, dizendo: quero que me dê agora mesmo a cabeça de João Batizador numa travessa. Embora o rei ficasse bastante entristecido por causa dos seus juramentos e dos convidados, ele não quis negá-la. Imediatamente, o rei mandou um carrasco e ordenou que a cabeça fosse trazida. Aí ele foi e decapitou na prisão. Trouxe a cabeça numa travessa e a deu à jovem, e a jovem a deu à sua mãe. Tomando conhecimento, os discípulos dele vieram e retiraram o cadáver dele e colocaram no túmulo. Os apóstolos juntaram-se a Jesus e lhe relataram tudo quanto tinha feito, como o que tinha ensinado. E ele disse-lhes: venham vocês mesmos, sozinhos, a um lugar deserto e descansem um pouco. É que tinha muita gente indo e vindo, e eles nem tinham calma para comer. Então eles se afastaram no barco a sós e a um lugar deserto. Mas muitos viram eles partindo e os reconheceram e correram a pé de todos os povoados e chegaram lá primeiro do que eles e se ajuntaram a ele. Quando Jesus desembarcou, ele viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Quando o dia ficou bastante adiantado, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é o lugar deserto e está tarde, e já é tarde. Despede-os para que vão às propriedades e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Mas respondendo ele lhes disse: deem-lhes vocês de comer. Eles dizem: devemos ir e comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? Aí ele lhes diz: quantos pães vocês têm? Vão e vejam. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães, 5 e 2 peixes. Então ele ordenou que todos se reclinassem em grupo sobre a grama verde. Com isso, eles se reclinaram em grupo de 100 e de 50. E tomando ele os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou, partiu os pães e os deu aos seus discípulos para servir ao povo. Ele também dividiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e ficaram saciados, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães foram 5.000 homens. Em seguida, ele obrigou os seus discípulos a entrarem no barco e prosseguir para o outro lado, a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, após despedi-los, ele subiu ao monte para orar. Passada a tardinha, o barco estava no meio do mar, e ele estava sozinho em terra. E ele viu que eles se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Aí, por volta da 4ª vigília da noite, ele se aproximou deles andando sobre a água, e ia passar por eles. Mas eles ouviram andando sobre a água, e imaginaram que fossem um fantasma, e gritaram, porque todos ouviram e ficaram aterrorizados sem mais. Ele falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então ele entrou no barco para junto deles, e o vento parou, e eles ficaram totalmente perplexos dentro de si, e maravilhavam, pois eles não tinham assimilado o alcance significativo dos pães. O coração deles havia sido endurecido. Após terem atravessado, chegaram à terra de Genezaré e ali atracaram. Ao saírem do barco, ele foi logo reconhecido, e percorrendo toda a região circunvizinha, começaram a carregar os doentes em macas, para onde ouviam que ele estava, e onde quer que ele entrasse, em povoados, vilas ou áreas rural, eles colocaram
os doentes nas praças e suplicavam a ele que pudessem ao menos tocar na borda de seu manto, e todos os que tocaram nele foram curados. E aqui terminamos o capítulo 6 e nos encontramos no próximo capítulo, capítulo 7.